Maternidade é sagrada, mas só se for dentro do casamento. Mãe solteira? Foi irresponsável. Ou então, PUTA. Não concorda? Eu também não. Mas muitos olhares de condenação ainda pairam sobre a mãe que nunca casou com o pai da criança. E a mulher que não quer ter filhos? Qual é o seu problema? Quem ousa descumprir um chamado divino? Sede fecundos, multiplicai-vos e povoai a terra e dominai-a. Gênesis capítulo 9, versículo 7. Nesse papo de segunda, nós vamos falar sobre preconceitos contra mulheres que não cumprem o script. Noivar, casar, ser mãe de 2, jamais reclamar da maternidade e no futuro tornar-se uma vovó super presente. Antes de me apresentar, para quem não me conhece, eu quero que vocês esquentem aqui nos comentários com palavras de preconceito que já foram dirigidas contra vocês. Muito boa noite, Renata, Gustavo, a Ana já chegou. Eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Larissa Cruvinel, eu sou escritora e nesse aqui, meu livro A Serenidade da Renúncia, eu falo livremente sobre uma jornada de decisão que eu tomei com relação ao meu útero. E no perfil Pinta Preta, _ escritora, por causa dessa pintinha aqui, eu compartilho dúvidas, medos, reflexões e toda segunda-feira, às 20 horas, eu convido mulheres que têm muito a nos ensinar. Hoje, Ana Paula Grabowski já está aqui presente, ela é minha convidada, foi minha colega de faculdade e eu me lembro, gente, direitinho de quando aquela menina prodígio de 19 anos assustou todo mundo com uma notícia. Ela estava grávida. E naquela época, eu muito conservadora, confesso, pensei isso. Vamos descobrir hoje o que mudou nesses 14 anos e talvez o que também nunca vai mudar. Ana, vou te convidar, enquanto você se mandar um aviãozinho para as mulheres que gostam aí de conversas acaloradas. A gente brincou que vai colocar fogo no parquinho, mas é um modo de brincadeira de falar que a gente vai ter uma conversa papo reto, né, Ana? Do jeito que você gosta e eu também. Boa noite. Tudo bem por aqui? Tudo jóia. Obrigada aí pelo convite. Prazer estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Obrigada também por abrir alguns pontos aí que a gente vai falar hoje. Eu queria, Ana, que você se apresentasse de um jeito diferente, porque o pessoal que te acompanha conhece a Ana, CEO, a Ana que ama pedal, que tem um monte de atividades inspiradoras para várias pessoas. Mas eu queria que você contasse por que eu te convidei, uma mulher branca, hétero, e CEO fodástica, vamos dizer assim, para a gente falar sobre preconceito. Vamos lá. Apresentar de uma forma diferente. Daqui, né? É sempre desafiador essas provocações. Então, eu sou a Ana, eu tenho 34 anos de idade. Eu engravidei aos 19 anos de idade. Eu engravidei de um namorado, a gente estava namorando há quase 8 meses. Uhum. E foi uma pancada muito grande, porque não foi por falta de conhecimento e prevenção, né? Era para ser mesmo. Eu falei de teste de fertilidade. Mas foi uma pancada muito grande e foi, assim, eu acho que um estudo antropológico em tempo real de ver a reação das pessoas, né? Então, Caramba. quanto mais madura eu fico, mais velha eu passo, hoje vendo, né, todo mundo seguindo o ritual de casar, ter filho, chá de revelação e tudo, né, by the book. Eu tive isso completamente fora, né, desse fluxo, e isso quebra muito paradigma, né? Você quebra muito a expectativa das pessoas, tanto positivo quanto negativamente. E é um processo muito doloroso, você achar que pessoas que iam ficar do seu lado não ficam, e pessoas que você nem imaginava que iam ser relevantes na sua vida se tornam relevantes, né? Então, esse processo de descobrir quem é de quem está em que lado, né? Eu falo, o mais importante não é seu inimigo, é quem fica do seu lado na trincheira, né? Então, eu acho que foi um corte muito relevante na minha vida para saber quem realmente ficaria do meu lado.
né? Então foi muito legal para ver isso e muitas dessas pessoas eu carrego até hoje comigo. Legal. E o que eu acho legal também é a gente que na época da faculdade tínhamos divergências, a admiração ela sempre foi recíproca, mas, gente, só para dar um contexto, eu era tão religiosa na época da faculdade que tudo que Você falou fugia. isso, eu nem lembrava que você era religiosa, eu lembrava que você era Caxias, mas Caxias religiosa eu não sabia que era, não. era Caxias pra caramba, super religiosa, já namorava há bastante tempo, mas tudo que fugia, isso que você falou, né? O by the book, eu que planejava casar e seguir todo o script também, me chocou na época. E eu fui uma das pessoas que olhou pra Ana e falou: caramba, uma moça com tanto potencial já quis rotular como não vai virar nada, né? Tinha um baita potencial e agora com filho, o que que vai virar? E eu acho, eu não tenho vergonha de admitir isso, porque o que eu acho legal é o quanto a gente vai se despindo dos nossos preconceitos, né? Perfeito. E o que eu queria te perguntar é se exatamente com seus 19 anos você conseguia também se olhar sem preconceito ou você teve um conflito também pessoal do tipo, nossa, não é isso que eu sonhei pra mim. Como que foi isso na época? Você consegue lembrar da Ana? Eu não sei se é preconceito. Eu acho que foi muito doloroso porque não era o plano que eu tinha, né? Eu Aham. tinha vontade de morar fora do país, eu tinha vontade sei lá, eu estava numa fase de me divertir, de primeiro período de faculdade, né? Então, eu falo, a melhor coisa que aconteceu dessa gravidez é que ela foi uma âncora na minha vida. A âncora, ela é boa e ela é ruim, Uhum. depende do ponto de vista, né? E eu falo isso muito abertamente. A âncora, ela te segura num porto durante a tempestade. Então, ela te dá um berço seguro, um porto seguro. Você tem motivo para voltar para casa. Só que quando o céu tá bom, o mar tá bom, você não sai para navegar, entendeu? Você Uhum. fica também preso nesse porto, né? Então, a gravidez do meu filho, a melhor coisa da minha vida, que ele foi a âncora. Eu ia ter feito muito mais besteira na minha vida se eu não tivesse esse motivo para voltar. Entendeu? Então, foi muito positivo por esse momento, por esse lado. E por outro, se eu não tivesse meu filho, eu seria mais bem-sucedido na minha carreira. Ainda mais nesse momento assim Sim. que eu tô, Não, que eu estou explica. repensando muito da minha vida, sabe? Eu falo, o que que é sinônimo de ser bem-sucedida, sabe? É mais estresse, mais pressão, mais dinheiro, mais responsabilidade, mais imposto para pagar, entendeu? Ou é uma vida tranquila, rodeada das pessoas que você gosta, fazendo as coisas que você gosta, podendo dormir à tarde, podendo, sabe, comer bem e ir lá fazer seu esporte, e brincar com os cachorros. Uhum. Então, assim, você começa a rever isso, né? Aham. E eu tenho um grande amigo meu que teve filha há pouco tempo, com 42, 43 anos de idade. Eu Aham. falo, gente, como que dá conta de correr, de ter energia, entendeu? E hoje eu já tenho um filho adolescente, que é meu melhor amigo, sabe? Que a gente fala besteira. E eu não sou, eu tento não ser hipócrita e aprender, né? Com os erros das gerações anteriores. Então eu falo abertamente com ele de todos os assuntos, sabe? Joga real, falo o que eu fiz, falo o que eu não fiz, e tento trazer essa relação. É mãe, eu não sou a melhor amiga dele, eu sou mãe dele. Eu não tento fingir ser algo que eu não sou. Até entrou aí, ó, meu nenenzinho. E aí eu dou esporro, dou rala, tento assim, né? Faço o meu melhor para pôr na linha, mas por outro lado, eu falo abertamente, eu não sou ciumenta, a gente fala de droga, fala de menina. é, é, eu fico perguntando para ele assim: você tá ficando com alguém? Ele não, nenhuma menina, não, nenhum menino. Ele, para, mãe. Né? Então, assim, às vezes até eu tô mais desconstruído que ele. E eu tento trazer esses conceitos assim para ensinar ele a ter pensamento crítico, a pensar, né, de forma individual. E entendo que em breve ele já vai ter a vida dele, né? Então eu fiz meu filho para o mundo. E isso foi muito bom. E isso não foi um preconceito, né? Voltando para tua pergunta, Uhum. que eu sempre pensei assim, que se fosse para ter filho tinha que ser para o mundo, não ia ser para mim, sabe? Então eu acho que isso deu certo. É mais é lidar com a frustração, né? A frustração de você ter que remodelar seus sonhos. Como eu não tinha muita certeza do que eu queria, tipo, eu entrei na faculdade de administração porque eu não sabia o que ia prestar. Tá. Eu não tinha aquela coisa, sabe? Vou ser médica, vou não sei o quê. Eu estava muito seguindo a maré. E ele, de certa forma, isso me ensinou a saber lidar com frustração. Não que eu percebesse isso na época, tá? Isso é depois de muitos Depois. anos de análise. É.
eu consegui tirar muitos frutos, assim, no meu desenvolvimento pessoal Uhum. com essa história, sabe? E é muito doido você ver o negocinho crescer e aprender, e você vê os ciclos se repetindo, você vê que Freud tinha razão, Darwin também, entendeu? Então é muito louco você viver isso, experimentar isso, sabe? Então eu falo que é uma aula de antropologia que eu faço todo dia, vendo as merdas que ele faz, e o meme da pipoca assistindo, sabe? Então é divertido. Legal. Teve uma moça que eu conversei recentemente para escrever sobre o livro, né? Eu colhi vários depoimentos, a Stephanie, e ela inchou muito durante a gravidez e tirou a aliança enquanto estava grávida. E ela comentou comigo que ela percebia as pessoas dando aquela checada na mão. Ela me trouxe isso. E eu queria que você contasse um pouquinho desse recorte da mãe solo, da mãe que ainda mora na casa dos pais e que tem um bebê para cuidar. Como que foi para você, na época, lidar com isso? Como que foi o apoio da sua família? Conta um pouquinho. Então, na época eu estava namorando, né, e eu descobri que eu estava grávida, já estava quase de 7 semanas, e entre eu descobrir que eu estava grávida e assumir, não assumir não, decidir ter, que eu pensei muito se eu ia ter ou não, eu não nego essa parte confusa da história, né, Sim, sim. foram quase 2 meses, né, eu fui contar para os meus pais, eu estava com quase 14 semanas. E na época eu estava namorando sério, né? E o pai do Antônio foi extremamente presente, né, nesse momento, e a gente decidiu juntos que a gente ia ter, entendeu? Foi um momento até meio que de cinema, assim, porque eu estava muito certa que eu não ia ter, porque eu não estava preparada e tal, e aí eu, nerd pra caramba, já tinha descoberto o que tinha que fazer, como que fazia, fazer de seguro e etc. E sofrendo muito, né, com a cobrança, porque ninguém faz isso feliz. Então, nossa, foi os meses que eu mais chorei na minha vida. E aí eu fui na minha médica, eu falo que é a pessoa mais sábia que existe na vida. Ela, de forma muito sábia, acho que essa é a palavra, falou: eu não faço, Uhum. é, mas eu te oriento a fazer um ultrassom para você saber exatamente quantas semanas você tá Tá. e você conseguir acertar, né, no processo. Aí eu, beleza, vamos fazer. E eu chorava. E aí eu fui fazer o ultrassom e na hora que eu vi o ultrassom eu virei mãe. Eu não virei mãe no dia que eu fiquei grávida, eu virei mãe com 3 meses de gestação, entendeu? E aí Eu... é, e aí quando eu vi, eu escutei, eu falei, caralho, virou uma chavinha na minha cabeça. Eu falei, gente, vou enfrentar o mundo, não existe nada disso. O medo dissipou completamente. E eu falei, cara, é a melhor coisa que vai acontecer, a natureza é sinistra, vamos embora. E na época, o meu ex falou, cara, teu corpo, tua decisão, tô contigo. E eu achei muito, eu feminista muito moderna, né? Eu falei, que legal, né? Achei legal a situação hoje, muitos anos se passaram. Eu até questiono, né? Porque é muito cômodo você não ter uma opinião nesse momento, né? É importante você posicionar e falar. Você pode até fazer o que você quer, mas a minha opinião é essa, né? Então, eu acho muito importante a pessoa se posicionar, entendeu? Ela não quer dizer vai estar do seu lado nas duas alternativas, mas a minha opinião é essa, né? E aí a gente decidiu ter ele, mudou para Uberlândia, a gente foi morar junto, e a gente ficou junto até os quase 2 anos do Antônio, Uhum. né? Então, os primeiros 2 anos aí, gravidez, a gente estava junto, o amor é lindo, vai dar tudo certo, vamos enfrentar os desafios, e barará. Duas crianças cuidando de outra, né? E, então, a gente era muito imaturo, muito, sei lá, tipo, meio utópico ainda, sabe? Assim, tipo, o amor salva tudo. E a vida não é assim, né? A vida é um pouco mais complexa quando a gente vira adulto. E aí eu. Muita maturidade, né? É, Emocional. Muito... totalmente. Os dois, eu inclusive. E aí a gente terminou, eu decidi terminar, e não foi fácil, porque eu terminei, o Antônio tá com 2 anos, e, e eu voltei por causa dos meus pais, e aí na época eu decidi, falei assim, eu posso morar sozinha, ou eu posso comprar um apartamento e morar na casa dos meus pais. Eu falei, não, vou comprar um apartamento, eu comprei um MRV na planta, minha casa, minha vida, 1/3 do meu salário ia para o financiamento, bem apertadinho. Falei, não, vou voltar para casa da minha mãe com o rabo entre as pernas, mas é melhor do que eu não ter nada, sabe? E aí eu fiquei uns 2 anos com os meus pais, e assim que o apartamento ficou pronto, eu fui morar no MRV do Shopping Park. E Legal. fiquei lá uns 2, 3 anos até conseguir, né? A carreira foi crescendo e tal, fui melhorando de vida e dando outros passos, né?
E desde então, eu tô sozinha na criação dele, né? Eu e ele. Na verdade, não é eu e ele, né? É eu, minha mãe, era meu pai e meu irmão. Eu falo que o Antônio tinha 4 pais, né? Uhum. O pai dele não participa tanto no dia a dia, não vou entrar no mérito nessa conversa, Claro. é, mas no dia a dia do Antônio, assim, quem levava no médico, quem perdia a noite de sono, quando eu tive que viajar a trabalho, eram meus pais que ficavam, né? Era o tio Lucas que levava no praia. Então, assim, ele teve 4 adultos que dividiram os afazeres do dia a dia para a gente conseguir balancear aí as responsabilidades. Uhum. E, de certa forma, isso também me permitiu continuar podendo ser jovem, sabe? Assim, eu tenho o privilégio, né? Não só de ser branca, igual você falou, mas de ter uma família, entre aspas, margarina, não que a gente não tenha os nossos problemas, mas que me deram esse apoio, né? E assim que, né, depois que eu voltei, me separei, um ano na fossa até recuperar e voltar à vida, eu me diverti, eu fui jovem, eu saí, tomei minha cerveja, fiz as farras, e foi muito importante para mim passar por esse processo. Hoje eu estou no oposto, né? Hoje eu durmo às 9, acordo às 4h40 da manhã. É, mas foi muito importante foi meio fora de ordem, né? Eu fui mãe primeiro, depois eu fui jovem. Mas foi importante porque eu fui jovem, né? Eu tive a oportunidade de viver e de ter história para contar eternamente. Ó, o Fica. Antônio chegou aqui. Vem cá falar oizinho, vem. Você não Ou vai tá, vir. tá Fala ainda. aí. E hoje tá, a gente mora, acabou de chegar no supermercado, foi lá bem bonitinho no supermercado, fazer as compras da semana pra mamãe. Eu acho que tem vários ganchos que eu queria puxar da sua fala, assim, eu não quis te interromper, mas eu acho importante a gente pensar e eu queria que o pessoal também comentasse. Que excesso de confiança tem um quesinho de omissão. Então, quando você falou, não sei se você concorda, mas na minha visão, quando uma pessoa, como você falou da sua parceria na época, que tinha que se posicionar, mesmo que o corpo fosse seu, mas colocou 100% nas suas costas, olhando romanticamente, fica parecendo que é aquela coisa do não confio plenamente em você, na sua decisão. Não, mas é uma missão, total, E eu acho, total, sempre de acordo. porque eu vejo também na educação de pais com filhos. Eu queria muito que o pessoal comentasse assim, se acham desafiador esse equilíbrio do o quanto confiar no filho e não querer monitorar tudo, porque a gente vê alguns casos extremos, né? Você não vivenciou tanto isso, né, Ana, com seu filho, assim, de monitorar a rede Tive, social, tudo, tive minhas questões. teve suas questões com Tive, isso. Saber. sim. Esse ponto que você falou aí da omissão, só antes de entrar nesse monitoramento, eu já falei isso outras vezes e foi polêmico, né? Mas eu trago aqui de novo. Ele não se posicionou no momento e falou: a decisão é minha. Mas a partir do momento que a gente se separa e ele não participa da criação, Ele, entendeu? É muito cruel essa relação de homem, mulher, maternidade e paternidade, sim. porque a partir do momento que se eu tomasse a decisão de não ter, eu seria escrachada. E a partir do momento que um homem, pai, não é presente, e assim, eu não vou entrar no mérito, tá? Não é a questão, mas é só a reflexão do que define, entendeu? A omissão, o que define a decisão, entendeu? É duro, mas é algo a ser feito. E que da mesma forma que você parou para pensar, escreveu um livro, terapia, sofrimento, lágrima, conversa, entrevista, e está fazendo todo um projeto irado de reflexão. Quantos caras fizeram isso? E quantos caras fizeram isso? A gente já tendo os filhos espalhados por aí, entendeu? Então Tem alguns homens, né, acompanhando a gente aqui, e um ponto que eu acho importante a gente comentar é de que a interrupção voluntária da gravidez no Brasil, ela só é proibida para a mulher, de fato. Porque para o homem que não registra, o homem que simplesmente some, ele não tem. Então, realmente a gente precisa olhar para isso. Eu trago dados no livro, mas eu confesso que eu não trouxe minha colinha e de cabeça eu não lembro. Mas vale a reflexão. E eu queria, Ana, assim, pegando também um outro gancho.
Você falou muito do seu amadurecimento, do quanto que foi um aprendizado assim para você tudo isso. O que que você acha que tem enfrentado isso, a gravidez sozinha e nova, faz de diferente se você tivesse seguido um script normal, assim, padrão? E eu só dando um contexto do porquê dessa pergunta. Eu conversei com várias mulheres que falam que são casadas, mas que sentem que tem uma maternidade solo, no sentido de ter uma parceria extremamente não presente, né, nas decisões relevantes, no dia a dia, no acompanhamento médico, etc. Então, Nossa, que pergunta você tá inspirada. Vamos lá. Eu acho que assim, a maior. Eu não sei responder isso. não. Eu acho que. Não, vou pensar, vou falando e vou pensando. Mas é realmente é que passa de tantos ângulos diferentes, sabe? Que é difícil você ter uma resposta num tweet, assim. Eu acho que olhando para o meu individual, era uma criança grávida de outra criança. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu era extremamente imatura. Tipo assim, condizente à idade, não era mais imatura que qualquer pessoa da minha idade seria imatura. Eu, pelo contrário, pela minha idade, comparada a outros colegas, eu me achava até madura. Aham. A questão é que eu ainda era uma criança, né? E eu acho que o limite que essa gravidez me trouxe, por mais que às vezes aquilo lá eu me sentisse sufocada, ela foi extremamente necessária para mim estar aqui hoje. Entendeu? Eu falo num caso exagerado, né, eu tinha motivo para sair do boteco e voltar para casa, entendeu? Então, pode ser exagerado isso, mas assim, eu tinha motivo para voltar. Eu tinha que ter, por mais divertido que estivesse, por mais que eu quisesse fazer mais coisas, por mais que eu quisesse viajar de um país e fosse para o outro, entendeu? Por mais que eu, chega, deu, já fiz muito, preciso voltar, Uhum. né? Então, de certa forma, essa âncora ela foi muito fundamental, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu me enquadro, me considero, sem querer ser arrogante, Uhum. muito nerd, muito curiosa, muito questionadora, né? E eu fui criada com meu pai ouvindo Pink Floyd, assim, sabe? E explicando as letras do Chico Buarque. Eu vejo o Antônio fazendo a mesma coisa, muito de orgulho. E Então, cadê meu chocolate? Ah, Sim, não deu. Vai tomar pra ser suado. tá, O governo aceitou. tá bom, ok. O governo aceitou. Você veio a pé? Já tem. Meu Deus do céu. Ele veio a pé do supermercado com um monte de sacola. Muito obrigada, meu filho. Você é muito gentil. E aí guardou as compras, né? E aí eu acho que foi muito. Que dia que eu tava? Perdi o raciocínio. você tá sobre a ancoragem, ter um motivo para voltar. Não, era outra coisa que eu ia falar já. Não, eu sou com nerd. E aí E assim, até você já viu o tipo de conteúdo que eu trago aqui, você lembra das brigas que a gente tinha na faculdade, as provocações que eu fazia na aula, né? Eu sempre consegui, eu sempre me provoquei a olhar para a sociedade em perspectiva, entendeu? Eu não tô falando que o meu jeito é o certo, não é isso, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Mas não é o jeito seu que é certo também, nem o jeito dela, nem o jeito dele. Eu sempre olho as situações, isso não é nada a ver com empatia, ser bonzinho, não. Mas é assim, por que as coisas são assim? É muito mais pelo lado antropológico, entendeu? De entender a moral de uma sociedade, a coerção de um grupo, bem durkheimiano. Eu gosto muito da teoria durkheimiana, assim, de coerção social, sabe? Então, eu olho assim para a sociedade, vejo minhas relações e vejo onde eu estou inserido e como as coisas funcionam. Eu falo, cara, não, eu vou ser diferente, entendeu? Eu vou e de ser diferente não é ser minoria, não é querer explodir o mundo, mas assim eu não posso repetir os erros, eu não posso ver as coisas sendo acontecendo e fazer as mesmas coisas. E eu vejo que assim até muito dos conflitos que eu tive, né, enfim, eram muito por essa visão do tipo, existe um problema, eu não vou simplesmente achar que esse problema não pode ser mutável porque sempre foi assim, é cabeça de bacalhau. Eu não, eu vou fazer diferente. Ah, deu errado, mas eu tentei, eu fiz minha parte. Então, você sabe aquelas coisas bestas? Eu vou separar o lixo. Ah, mas eu não separo o lixo porque a coleta é tudo junto. Eu falei, caralho, eu vou ajudar a vida do catador, então. Entendeu? Então, eu vou fazer a minha parte, né? Então, eu acho que a vantagem de estar sozinho nessa jornada é que não tem debate. Entendeu? Do tipo, não Não. quer dizer que eu acertei.
Posso ter errado, errei, posso não, errei muito e tadinho da terapeuta dele, ele que se vire com esse problema depois. Mas, de certa forma, eu tento trazer tudo que eu fui aprendendo, né, tanto na teoria, do que eu busquei estudar dentro da filosofia, da antropologia, quanto no mix de conhecimento, né, na parte espiritual, que eu já estudei de várias religiões diferentes, e eu sou uma mistura de. Eu sou nada e tudo ao mesmo tempo, sabe? Assim, eu vou trazendo esses conceitos no dia a dia dele e, e, e não tentando doutrinar, sabe? Não tentando botar numa caixinha. Pelo contrário, né? Como você explode a caixinha? Tipo, there is no caixinha, entendeu? Bem Matrix mesmo. Legal. Então, eu tento sempre trazer essa visão, né? E eu sei que isso dentro de um relacionamento seria muito difícil, né? De se encontrar uma pessoa que tem a mesma, que está disposta a, não é nem só acreditar, é criar alguém que saia das caixinhas. Porque sair da caixinha é um processo doloroso, né? Bem mito da caverna mesmo. Então, tem que estar equilibrando, né? Você tem que Legal. estar equilibrando para aceitar o outro como indivíduo, para aceitar que já tem as vontades próprias, né? Que não é do jeito que eu quero, que a minha visão é uma perspectiva, ele já tem a dele, ele já é um ser pensante, ele já tem hormônio, ele já tem sonhos, desejos, amores, e tem que desbravar o mundo da forma dele, não necessariamente da minha. Sim. E a minha função a partir de agora é orientar e acolher, não reprimir, entendeu? E torcer para que a gente fique amigo. É o ensinar a pensar e não no que pensar, né? Exatamente. Eu acho também interessante, você tocou em alguns pontos que a maternidade solo, entre aspas, facilitou na jornada de educação Mas é sem os muito embates assim, que tá? É muito assim. eu coloquei. E assim, por que eu tô colocando isso? Porque eu queria saber se ainda que você tenha toda essa visão, esse repertório filosófico, antropológico, etc., se você reconhece algum preconceito que você ainda tenha, Vários. Ah, meu tem. Ah, desculpa. mas assim, dentro desse recorte de maternidade, seja com a mulher que às vezes é diferente de você e escolheu não ter filhos, ou que tem uma maternidade muito diferente, é mais dogmática e não tão livre pensante como a sua. Queria que você contasse um pouquinho sobre os seus preconceitos existentes ainda. É interessante você trazer a palavra preconceito, né? Porque não necessariamente preconceito, às vezes é discordância mesmo, entendeu? São coisas diferentes. Ah, Acho que preconceito é quando você não sabe, outra coisa é discordar de algo, né? Eu tenho várias discordâncias. Já está estabelecido, assim. só reformular então para eu digo preconceito no seguinte sentido. Eu até vou tem um material complementar que eu vou disponibilizar para quem mandar a palavra-chave aí no final, que ficar com a gente. Existem pesquisas que demonstram assim associações inconscientes que as pessoas fazem. Então, por exemplo, a mãe solteira é uma mulher irresponsável, é uma mulher que como se ela fosse a única que não evitou aquela gravidez. Ou que ela quis engravidar para segurar o companheiro. São mitos que são reproduzidos no coletivo para a mulher que é mãe solo. E também para a mulher que não tem filhos. Ah, ela é egoísta, ela é irresponsável, imatura, não tem capacidade de criar uma criança, ou ela é subversiva, está indo contra um direcionamento divino de multiplicação, né, de procriação, dos rebentos. Então, existem sim ideias pré-concebidas, né? Certo. E aí, Só que eu acho que a partir do momento que você tem a consciência que é um preconceito, ele já não é tão preconceito, entendeu? Então, a partir do momento que eu falo isso é um preconceito, não, eu já tenho uma opinião formada. Então, ela já se torna consciente, ela já muda, já deforma um pouco, porque já foi fruto de elaboração, não é só preconcebido, entendeu? Mas, enfim, pulando essa parte. Eu acho que, assim, dentro dessa questão de ser mãe solo, eu não. Quem sou eu para falar, né? Que aí eu me enquadro. Eu acho que assim, existe. A sociedade, acho que hoje em dia ela está muito polarizada, né? E você está todo mundo tentando entrar em alguma caixinha ou botar alguém em alguma caixinha, né? Então, se você não tiver 500 adjetivos que te definam, né? É isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, você não entra em algum grupinho e isso
é complexo, sabe? Então, eu acho que, assim, eu vejo mães solos que... O que elas fizeram para tentar, e aí eu me enquadro como eu mesmo, para tentar aproximar o progenitor da relação. Hum, E aí o progenitor, não quero, vou pôr na justiça e segue aquele ciclo de, né, de brigas, etc. uhum, Mas o quanto também o contrário, né, do tipo, nem foram atrás e aceitaram. Melhor criar sozinho. Eu fiquei nesse segundo ponto. Eu não pus na justiça, não pedi pensão e não fui atrás. entendi. Entendeu? Então, qual é o certo? Entendeu? Merece perdão? Esse abandono, vale a pena correr atrás desse abandono consciente e consistente? Hum, Na minha cabeça, não. Entendeu? E aí, toda vez que eu vejo outras mães passando sobre isso, tentando ir na justiça e brigando, e brará, eu falo, caralho. Aí já tem um colega meu que é pai, e ele tá louco pra ter a guarda compartilhada. Tipo, ele quer ter a guarda compartilhada. Ele quer que fazer parte, e a mãe não quer. Eu falo, caralho. Tipo assim, o filho não é teu, é metade um, metade o outro. Entendeu? Então, assim, aceita que dói menos, vai lá e divide. Entendeu? Então, assim, eu acho que tentar fazer, não é do meu jeito, pronto, acabou. A partir do momento que dois fizeram, é muito complexo, assim, eu acho muito, muito complicado. Sobre, Só antes de você mudar, a alienação parental, ela é muito, muito mais frequente do que a gente imagina. muito mais, os dois lados, assim, é terrível o negócio. Porque E os, esse, o- não, esse os pais. negócio, essa questão, eu sempre falo pro Antônio, inclusive, eu falo assim, eu não sei os motivos que se fizeram o seu pai não estar presente. Você se vira com ele, e o que eu te ajudo eu pago a tua terapia. Você tentar descobrir, entendeu? E eu não trago, eu não falo A nem B. Ele deve ter tido os motivos dele. Só o tempo irá dizer. Entendeu? É a forma que eu tento de não botar lenha na fogueira, sabe? Porque eu Eu vou, sei que isso é ponto de conflito. eu vou pegar esse gancho aí para quem talvez está ouvindo a gente e tenha dúvidas em uma situação de pai ou mãe ausente, se deve dourar a pílula ou não. Porque eu ouvi uma educadora falando sobre isso essa semana. E é exatamente como você conduziu, viu, Ana? Assim, não é querer manter imaculada a figura do pai ou da mãe Né? ausente. Nem passar pano, nem extrapolar pro mal também. Isso. Não é pintar a caveira, não é fazer juízo de valor. Tipo, ele não veio porque ele não gosta de você. Aí já tem juízo Uhum. de valor, não é isso. Mas ele marcou tal hora, ele não veio, ponto. Esse é o É. fato. Então, E depois você conversa com ele e entende, entendeu? Eu não posso aferir, eu não posso me pôr. Ele deve ter tido os motivos dele. Se eu gosto ou não gosto, se eu concordo ou não concordo, se eu quero matar ou não quero matar, é outra conversa. Mas não cabe a mim colocar essa adjetivação no momento, entendeu? E eu acho que esse é um ponto. Quando você fala das questões da questão do preconceito em relação a as mães, as mulheres que não decidiram ser mães, né? E eu vou botar em outro extremo, tá? Eu acho que vai ter a mesma perspectiva a resposta. E eu acho que é um ponto que, inclusive, a gente vai discordar respeitosamente. E as tentantes, né, que estão há muitos anos batalhando para conseguir engravidar, eu não vou falar pelo aspecto religioso, tá? Não é essa o corte. Mas eu acho que Darwin montou uma teoria da evolução baseada na seleção dos genes mais fortes e na capacidade de gerar descendentes fortes da espécie humana, entendeu? E ele identificou esse padrão comportamental da natureza entre as espécies. E a gente, como ser humano, muitas vezes a gente tenta se colocar acima da natureza. Nós somos só macacos um pouco mais inteligentes, entendeu? Então a gente não é maior que a natureza. Então eu acho que qualquer tentativa de controle que fere esse ciclo natural, só para ver se eu tô acompanhando, senhor. sim, tanto fertilização in vitro quanto. Eu não sou contra a FIV, tá? Não é isso. Nem também não sou contra, nem falo nada contra mulheres que desejam não ter. Mas eu entendo que existe um ciclo natural da natureza, Tá. entendeu? Às vezes o seu ciclo natural é não ter filhos, entendeu? Tipo assim, pode fazer parte, igual tem bichos que não têm filhos, entendeu? Aquela condição e É, não. não
não só a condição biológica no sentido físico, mas no sentido mental mesmo. Você não se sente apta ou pronta ou quer ter, é uma decisão tua. Mas eu acho que sempre tem que ser levado em conta a capacidade da natureza de orientar a geração ou não. Mesmo que tenha adventos que facilitem ou a decisão consciente psíquica de não ter, tendo dos dois lados. Mas eu acho importante levar isso em consideração. O que a natureza gostaria? Né? Então, tipo, no meu caso, eu tomava pílula fazia anos, a gente não ia se encontrar no período fértil, se encontrou, usou camisinha 95% das vezes, eu fiquei noiada, tomei pelo dia seguinte e engravidei. Entendeu? Então, assim, era para ser. Éramos férteis, entendeu? Então, já tem pessoas que estão há anos e anos e anos e anos tentando, e, né, um caso próximo de mim, na última tentativa, com o último embrião congelado, depois de 15 anos, conseguiu. Entendeu? Então, assim, são extremos muito, muito doidos de serem levados em consideração, sabe? Mas, assim, uma coisa que para mim foi muito marcante, assim, na minha jornada, eu acho que, assim, por exemplo, a relação com a minha mãe só melhorou depois que eu tive filho. Né? Eu acho que você tem alguns aspectos da sociedade que você só consegue entender a partir da maternidade. Não necessariamente dentro da sua barriga. Pode ser de outras formas de maternidade, entendeu? Mas eu acho que o ato de você educar outro indivíduo, acolher, estar do lado, né, fazer muito mais do que simplesmente ser um amigo, é algo que faz você de forma egoísta. O ato mais egoísta que existe é ter um filho, não é o contrário. De certa forma, ter um filho você decidir não ter um filho, você está sendo altruísta. Que às vezes você está pensando no mundo difícil, nas guerras, nas dificuldades, na sua não capacidade econômica, na sua não capacidade psíquica, disponibilidade emocional, né, e decide não ter. Entendeu? É altruísta essa decisão. Enquanto, às vezes, ter o filho é um ato egoísta. É o meu sonho. Eu quis ser mãe, eu quis ter um filho. Eu planejei essa vida inteira para ter o meu filho do meu jeito e criar da minha forma, com as minhas regras. É egoísta e narcísico. Entendeu? Então. Concordo. O ponto é bem interessante. Oi? Eu queria saber que concorda. Tem muita coisa que. Não, Isso foi algumas leituras que trazem essa perspectiva. Freud mesmo fala isso. É bem discutido na psicanálise. Porque você vê você projeta nele as suas frustrações, o que você não conseguiu ter na vida. Então, aquilo que deu certo, você passa para frente, aquilo que deu errado, você tenta melhorar para não fazer. Então, as suas frustrações de vida, você evolui para que não repasse no teu. Isso, por que tem muito pai que acha ruim quando o filho é gay? Qual o problema? Entendeu? É projeção, entendeu? É porque o pai ou a mãe projetaram que o filho fosse assim ou assado, tivesse e não sabe lidar com a frustração do eu narcísico, que projetou nele uma extensão de si próprio, entendeu? Então, eu vejo muito nesse sentido, assim, sabe? De ter a experiência da criação é muito legal, mas entender que ter filhos é um ato egoísta, não é um ato altruísta. A Fernanda brincou aqui que ela acabou de descobrir que é altruísta. Eu acho super legal assim, olhar esse ponto de vista e não que ele seja uma regra, mas trazer, Não, né, gente, para adoção. pelo amor de Deus, nada de regra. No livro, inclusive, quando eu discuto um pouquinho sobre adoção, Ana, eu até falo sobre não incorrer no erro de achar que já colocar a adoção naquela caixinha de nossa, é um ato altruísta, né? Poder ter filhos e escolher a adoção seria uau. Mas não, tem muita gente que vai para esse lugar até preocupando na imagem social que vai ser construída com essa escolha, né? Eu tenho na minha lista, assim, adotar em algum momento na minha vida. Eu tenho esse sonho. E eu tenho total consciência que não é nem altruísmo e também não é social. Eu quero pela ótica filantrópica e a oportunidade de recuperar uma pessoa. Então, assim, eu não quero um bebezinho branco de 2 meses. Eu quero, entendeu? Aquela criança abandonada no orfanato com 9 anos de idade, pobre, entendeu? Que veio de uma família totalmente desestruturada, com 3 irmãos mais novos. Então, é aquela situação.
E Entendi. é um caso assim, de recuperação e é muito mais pelo lado da filantropia e da caridade. Entendeu? Entendi. Não pelo lado do lado maternal da coisa, entendeu? E eu acho que assim, tem uma parcela da população. Eu sempre faço essa provocação agora, quando a gente faz discussão de futuro, né? Ah, Aumento da expectativa de vida e as pessoas aposentando aos 65 anos. hum, E vivendo com qualidade de vida até 90, 100. Eu tô falando da parcela branca, rica, branca, eu tô falando, tá, de forma, contém ironia. É, e as pessoas vão ficar 30 anos sem fazer nada, gastando aposentadoria. Em algum momento isso vai gerar um tédio, entendeu? Isso vai, tipo assim, para onde mais vou viajar? Vou ficar o dia inteiro na praia? 5 anos, beleza, mas mais 30, entendeu? Então você gera uma falta de desafio cognitivo e afetivo que é um buraco. E falei, gente, imagina se a gente usasse esse acolhimento para dar para quem não tem, entendeu? E essa a gente pode remodelar a sociedade com outras formas de estruturação familiar. Não necessariamente a família pai, mãe, dois filhos e o cachorro, entendeu? Existem outras formas de agrupar e da gente, de forma coletiva, cuidar de quem precisa. legal. Né? E eu acho que isso é um avanço social que a gente poderia começar a debater. Isso não tem nada a ver com sexo, isso não tem nada a ver com homem e mulher, ou casais, Sim. né, homoafetivos. Isso tem a ver com a forma que a gente vai criar os nossos descendentes, entendeu? Então, pode ser coletivo, né? Pode ser com outros vieses. E a gente tem que poder falar disso de uma forma um pouco mais explícita e entender que uma instância é uma instância, outra instância é outra instância. E que hoje a falha está muito na estrutura de tentar juntar casamento, sexo e criação de filhos na mesma entidade, né? Porque elas não coexistem por 50 anos mais. Entendo. Olha, tem muita ideia que eu poderia puxar gancho, que a gente poderia desenrolar, mas eu também não quero fugir tanto da pauta preconceito que a gente trouxe como principal hoje, né? Agora, já deixo aqui o convite. Em breve, eu vou convidar a Ana, e aí você fica convidada também. Me indicaram a Sara, que é presidente da ONG Pontes de Amor, que é uma instituição que traz discussões e acolhimento para famílias que serão adotadas, né? Então, dão bastante suporte. E eles falam que adotar não é caridade. Então, eu deixo aqui o convite para a gente entender melhor sobre isso e aprofundar o conhecimento sobre esse tema também. Eu ainda não tenho a data confirmada, mas eu volto com você. Me avisa, assim, que eu tenho total interesse em aprender. Legal. Bom, a gente tem que caminhar para o encerramento, que eu tenho um aniversário. O pessoal está me esperando 9 horas para cantar parabéns. Mas eu queria, como última pergunta, e aí ao final, eu sempre leio um trechinho do meu livro, então eu separei aqui para a gente. Mas eu queria te deixar à vontade, ou para sugerir algum livro que te ajudou a derrubar preconceitos, ou a conhecer um pouco mais sobre essa visão tão rica que você tem de mundo, né? O livro, o podcast, fica à vontade para trazer uma indicação para o pessoal. Ele não é tanto específico sobre maternidade, mas sim sobre relacionamento humano, tá? É um da Regina Navarro Lins, chama A Cama na Varanda. E eu li ele faz uns 15 anos já, li umas 2 vezes. Ele foi escrito, se não me engano, em 94, a primeira edição, e ele é super atual até hoje. Ela já tem outros que olham a sociedade num recorte mais recente, né? Que teve várias coisas sendo desconstruídas, mas eu acho que esse é uma excelente análise. Ela é uma antropóloga e sexóloga, né? E ela analisa o avanço da sociedade desde a época da descoberta da agricultura e pré-agricultura, como que as sociedades foram avançando ao longo da história, passando por Idade Média, passando tanto pela história judaico-cristã, quanto pela oriental, vindo de diferentes fontes, alguns estudos de caso de tribos, de sociedades tribais, e discute, né, a mudança quando que juntar o sexo, o amor e casamento. Essa é a provocação do livro, né? Isso não é uma coisa da natureza humana. Isso é uma construção social de 800 depois de Cristo para cá. Entendeu? Antes disso, não era assim. Casamento é uma forma de manter a propriedade privada e você saber de onde estão vindo seus descendentes. Uhum. Então, os castelos eram construídos com os corredores para as amantes e para os
das prostitutas e etc. Entendeu? Você tinha oficial e você tinha as outras. E a sociedade era construída dessa forma. Então, assim, a Idade Média foi a Idade Média foi a época que tinha mais putaria solta e todo mundo sabia. Os padres faziam, inclusive homossexuais, entendeu? E você vê a história grega e etc. Entendeu? A própria história grega era repleta de sexo explícito, isso não tinha nada a ver com criação de filhos e com quem você morava como família. Eram entidades separadas, entendeu? Então, ela traz uma provocação mostrando tanto que a questão da propriedade privada, a manutenção da propriedade privada na herança, não é nem a propriedade privada, é a questão da herança. Para quem que eu vou passar a minha herança, já que eu tenho uma propriedade privada? Começou a trazer a importância de você saber de quem é seu filho, para você saber quem é você, seu filho, o casamento. E a igreja, né, casou esse assunto para tentar botar todo mundo obediente. Né? Vamos obedecer, vamos ir para a igreja, pagar o dízimo e etc, etc. Né? Ninguém de forma consciente, tá? Estou economizando 2.000 anos de história. Mas foi a forma que a sociedade desenrolou e a gente vive muito hoje em dia o fracasso dos relacionamentos exatamente por pôr as três instâncias juntas, né? E uma coisa fazia muito sentido quando você morria com 40 anos. A partir do momento que você morre com 80, não faz. Né? Então a gente precisa refletir exatamente essas novas formas de estruturar relacionamentos. Isso não é espaço para todo mundo pegar todo mundo, não é isso, né? Mas é a gente entender que o limite das coisas, eles mudaram ao longo desses últimos 1.000 anos, atualizados por 100 anos, atualizados mais ainda nos últimos 10. E que se a gente quiser usar recursos de 300 anos atrás, onde as pessoas viviam 30 anos, morriam de dente inflamado e de dor de barriga, e você quiser tratar esses mesmos ritos numa sociedade que morre aos 90, não vai dar certo. Né? Então, esse é um livro que traz essa reflexão. Legal. A Fernanda te complementou aqui com Calígula, que fala muito dessa promiscuidade aí que você citou. Eu quero. A gente focou muito, né? Como a Ana trouxe muito da história dela, a gente focou no preconceito mais voltado para a mãe solo. E aí, para encerrar, eu quero trazer o preconceito que eu vivenciei várias vezes, e eu acredito que talvez algumas mulheres possam se identificar aqui, que é da mulher que questiona a maternidade, que não tem o sonho universal de ser mãe. E o trechinho do livro é o seguinte: eu já ouvi que só saberei o que é amor quando for mãe. Fui censurada por ter um jeitão aventureiro, que gosta de pular de paraquedas, viajar sozinha. Afinal, isso é sinal de irresponsabilidade. E quando eu tiver meus filhos, com certeza eu não terei mais essas ilusões. Já me perguntaram se eu tenho nojo de criança, quando eu me recusei a trocar a fralda de um bebê. Um amigo do meu sogro me perguntou qual era o meu problema quando eu soube que eu ainda não tinha filhos após 8 anos de casada. Acredito que em todas, sem exceção, todas as vezes em que eu disse que não sabia se queria ter filhos, recebi olhares de espanto ou fui obrigada a me explicar. Eu não estou afrontando ninguém. Não estou querendo convencer mulheres a não terem filhos. Muito menos convencer mulheres com filhos de que cometeram algum tipo de engano. No entanto, o fato de estar refletindo sobre a maternidade, de questionar alternativas para o estilo de casamento que eu quero ter, faz de mim um incômodo, uma decepção, um tabu. Prova irrefutável disso foi o dia em que eu ouvi de um familiar: você deveria dizer que tem problemas para engravidar, seria menos vergonhoso. Há quem insista que o ato mais corajoso que uma mulher pode ter é ser mãe. Eu tendo a defender que o maior ato de coragem de uma mulher é ser do tamanho dos seus sonhos. Deixa Muito bom. Espero que vocês gostem. Ana, foi um prazer conversar com você. Prazer Tem é meu. Muito sucesso. nossa aqui, a Lola, você viu? Eu vi. Isabela entrou também. Obrigada a todo mundo que participou. Para quem ficou até o final, eu quero deixar a palavra egoísta para vocês me mandarem no direct. Eu tenho um artigo de 2018 que aponta os principais preconceitos. É uma pesquisa com quase 1.000 mulheres não mães. E mães e pais
que escolheram não ter filhos. E ele aponta os principais preconceitos que são direcionados a essas pessoas. Muito bom. Uma boa noite, Ana. Obrigada. Pessoal, vocês gostaram? Manda coraçãozinho aí pra gente. Tá cheio de palminha aqui. Muito bom. Valeu. Parabéns. E sucesso nessa jornada do livro. Tô doida pra comprar um. Estamos esperando. Beijo, gente. Boa noite. Obrigada e até Tchau, semana tchau. que vem. Tchau, tchau.